Como diz o André Marsiglia, né, a Ruth tomou conta do Estadão dessa vez, né? Então a Ruth hoje escreveu um editorial criticando o STF, 7 anos de exceção. E realmente é um absurdo, né? Mais uma matéria crítica ao STF. Olha o que eu tô falando, o pessoal não parou, não. Ah, mas o Xandão saiu da Magnitsky, não sei o que lá, mas o pessoal tá percebendo o ponto que é inegável, né? Todo mundo estava a bordo da parada enquanto era para sacanear Bolsonaro. Agora que Bolsonaro já foi sacaneado na cabeça deles, agora eles estão começando a ver, caramba, realmente, né? Pô, esse troço tá feio pra caralho esse negócio do STF, né? Vamos dar uma lida nesse artigo aqui, porque é um artigo que uma coluna que realmente arrebenta o STF aqui, expõe o absurdo que é o inquérito das fake news. É o AI-1. O AI-1 da ditadura que a gente está vivendo é o inquérito das fake news. Ele já nasceu errado, já nasceu sem lógica nenhuma, já nasceu com propósito enviesado e só piorou. Foi tal como aconteceu na ditadura dos milico, foi quando ali começou a coisa. O AI-1 dos milico foi no dia 6 de abril, né, que dissolveram o Congresso, fizeram um monte de merda. É o caso aqui do Judiciário, a mesma coisa. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por o Vasco perde para Janja, o senhor Rubio, o Marco para o Brasil e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Se o Vasco perde para Janja, eu não sei, mas do Fluminense ganhou e vai ganhar do Corinthians também, né? Enfim, vamos falar aqui sobre o caso dessa coluna do Estadão, né? Como vocês sabem, o André Marsiglia é muito engraçado, né? Eu recomendo muito o canal dele. Tem um canal no YouTube também, e tem o tweet dele também. E ele tá falando aqui, ó, ele tem essa ideia de que o Estadão tem a Ruth e a Ruth e a Ruth e a Raquel. Vocês lembram? A Mulheres de Areia, né? Que era o nome da novela que tinha na Globo, uma novela antiga que tinha duas gêmeas, né? A gêmea boa e a gêmea má, né? Então, de vez em quando é a Ruth escrevendo, criticando o STF, não sei o que lá, de vez em quando é a Raquel elogiando o Alexandre de Moraes e coisa e tal. Muito engraçado, mas olha só, realmente uma coluna muito crítica ao STF. Na linha das colunas que a gente tem visto aqui, né? Porque a gente viu coisas na semana passada no Globo, na Folha de São Paulo, um monte de gente falando que precisa de contenção do STF, precisa se conter o STF, não sei o que lá. É uma coisa que eu não sei não, tá? A minha visão é que o pessoal já sabia disso há muito tempo, todo mundo já percebe, né, que é um absurdo esses processos contra o Bolsonaro, mas como era para tirar o Bolsonaro do poder a qualquer custo, né? Eles, não, beleza, vai lá, deixa lá, não pode, deixa o Bolsonaro, tira o Bolsonaro, não pode ter o Bolsonaro. Então beleza, aceitamos tudo se for para bater no Bolsonaro, né? Vai lá, Xandão, bate no Bolsonaro, Xandão, bate nos bolsonaristas, Xandão. Agora que o Bolsonaro já está preso, coitado, já está precisando de cirurgia, uma confusão danada, enfim. Agora que já tem isso, o pessoal começou a se tocar que, porra, tá ficando feio defender o Alexandre de Moraes, né? E aí, eles lembram aqui do inquérito das fake news, que foi o primeiro absurdo nisso. Não foi o único absurdo do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes fez uma série de absurdos, né? O primeiro deles, que eu coloco isso, né? O que é um golpe, na verdade? O que é um golpe? Num país, né? O golpe é quando você desvia da Constituição, quando você tem a Constituição em tese, se o sistema continua funcionando dentro do que está previsto na Constituição, não tem nada de errado. E, por exemplo, quando teve os tanques descendo de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro e o Jango fugindo para o Uruguai, até ali, aí o Mazzini decretou a vacância da presidência na Câmara, até aí estava tudo certo. Não teve golpe no dia 31 de março de 64. O golpe não foi ali. Ali estava tudo certo. De fato, a Constituição prevê que se o presidente sai do país, foge para outro país, é decretada a vacância e o presidente da Câmara assume para convocar eleições para uma nova presidência, né? Então, até aí não tinha nada de errado. Até aí estava tudo certo, né? A questão toda começou no dia 6 de abril, alguns dias depois disso. Ali que foi decretado o AI-1. Em que, por quê? Por que foi decretado o AI-1? Porque a oposição começou a criticar os militares, né? Os militares estavam tomando controle. Veja, o general de Juiz de Fora que desceu com os tanques em direção ao Rio de Janeiro, em tese, isso por si só não é golpe, porque, né, se fosse preso e coisa e tal, acabasse com os tanques, não tinha nada. A questão, e quando o Jango saiu do Brasil também não é golpe. Ele saiu do Brasil, ele fugiu, ele decidiu.
A coisa começou quando, no dia 6 de abril, os militares dissolveram o Congresso. Não dissolveu o Congresso não, mas ele deu poderes para o presidente para caçar deputados, né? Então ele podia caçar mandado político, podia suspender direitos políticos, podia fazer um monte de coisa. Ali começou esse processo todo, sempre dizendo que, olha só, não, é uma resposta às críticas, porque nós estamos aqui defendendo a democracia e o pessoal da esquerda está criticando, porque eles queriam o comunismo, né? Eles queriam dar o golpe, então eles estão criticando a gente tem que se defender, temos que defender a democracia. Fizeram o AI-1 lá dos militares, né? E isso foi exatamente o inquérito das fake news, né? O STF já vinha sendo criticado porque o Bolsonaro foi eleito com uma base de liberação de armas, fez decretos que liberavam armas e o STF suspendeu os decretos. Isso é um absurdo. O Bolsonaro foi eleito para isso, né? E no final das contas, isso começou a crítica ao STF. Mas não foi só isso. Teve também o caso da Lava Jato chegando no STF, o amigo do meu pai. Todo mundo sabe que isso foi fundamental nessa história, né? Eu estou para te dizer que, embora o STF tenha pintado a decisão do inquérito das fake news criticando, porque as pessoas na internet fazem fake news e não sei o que lá, na verdade o problema que eles tiveram mesmo foi com a revista, acho que era a Cruzoé que deu essa matéria, né, na época, né? Foi uma revista tradicional, né? Quer dizer, a Cruzoé já é uma revista mais moderna, mas de qualquer forma não deixa de ser uma revista, não é um blog da internet, não é um canal de YouTube, é uma revista no sentido mais tradicional, né? Em que justamente falaram sobre o amigo do meu pai, o Toffoli, entrando na Lava Jato, né? E se entrasse o Toffoli na Lava Jato, era uma questão de tempo para entrarem os outros ministros do STF. Ali que começou o AI-1 do STF, né? Aqui eles passam um pano para isso, eles dizem que não, porque o inquérito das fake news foi necessário. Aqui, ó, de fato, em 2019, de fato, o Supremo se tornara alvo de uma ofensiva coordenada por apoiadores de Bolsonaro. Ministros foram ameaçados publicamente, suas famílias hostilizadas, tentativas explícitas de constranger a atuação do tribunal como instituição republicana que se tornaram rotina. Pois é, por que isso? Porque o STF começou impedindo os decretos que o povo, os bolsonaristas queriam, os decretos que permitem ter armas, né? E, enfim, esse ambiente justificava uma reação institucional firme. Bolotas. Não foi isso que foi o problema. O problema foi a revista o amigo do meu pai. Por isso que o STF começou essa parada, né? Mas ao longo desses quase 7 anos, o inquérito das fake news deixou de ser uma medida emergencial para se tornar um instrumento de poder pessoal do senhor Moraes. Olha só. E com isso o Estadão jamais compactuou. Pois é, o cara tá fingindo que o AI-1 do Alexandre de Moraes é justo, mas não tem como fingir que continua sendo justo com o tempo. Por quê? Porque ele acabou servindo de meio para fazer exatamente o que os milicos faziam na época da ditadura. Abrir inquéritos policiais em casos meio dúbios, ataque à democracia, ataque às instituições, eu não sei o que lá, e ficar usando medidas cautelares para punir as pessoas. Prisão, busca e apreensão, fizeram isso com um monte de gente, fizeram isso num monte de situação. Enfim, isso é absurdo. Não é aceitável sob qualquer perspectiva um inquérito que permaneça indefinidamente aberto. Olha que coisa. Não é curioso que essa era exatamente a crítica que se fazia lá na época dos anos de chumbo, na época da ditadura militar? Era exatamente essa crítica, porque os militares faziam exatamente isso. Abriam inquéritos aleatórios contra pessoas para investigar coisas e não fechava-se nunca esse inquérito, ele nunca chegava à fase processual, porque não tinha objetivo. O objetivo era punir as pessoas com medidas cautelares, né? Tão pouco se justifica uma investigação tão importante permanecer em sigilo. Sigilo por quê? Porque eles sabem que não tem nada, eles sabem que é um mero instrumento de perseguição. Se expusessem esse inquérito, ficaria feio para o STF, né? Impossibilitando que a sociedade avalie seus contornos, decisões e eventuais ilegalidades. É exatamente por isso que vai ficar secreto para sempre. Há problemas ainda mais graves do que recende a arbítrio. Quem define o que constitui ataque ao STF? Pois é, exatamente. Lá em 2019, haviam críticas ao STF? Haviam críticas ao STF. O pessoal criticou o STF. Mas que negócio é esse? Desde quando uma crítica vira um ataque? É o que eu falo para vocês sempre. Esse é o trajeto de todo ditador. Todo ditador acha que está salvando a democracia, acha que está salvando o país, as instituições.
E para isso ele precisa usar uma coisa enérgica. No que ele usa uma coisa enérgica, ele está desviando da Constituição. No que ele está desviando da Constituição, as pessoas vão criticar ele. No que as pessoas criticam ele, ele acha que aquilo é um ataque. Pô, eu que estou salvando a democracia. Eu sou o portador da democracia. Essa minha careca lustrosa que eu tenho aqui, é ela que está salvando a democracia do Brasil. Vocês vão me atacar? Não pode. Não pode me atacar. Eu sou o portador da democracia no Brasil. E daí qualquer crítica vira um ataque, né? Ainda mais quando você tem críticas que são fundamentadas, como o caso da Vaza Toga. Me surpreende muito que entre os vários absurdos que eles levantam aqui, eles não falam do caso da Vaza Toga, porque foi justamente uma situação desse tipo. A Folha de São Paulo liberou vazamentos de informações ali, de conversas entre o TSE e o Alexandre de Moraes, que são conversas absurdas, que são conversas que mostram que o sistema todo estava se movendo de forma ilegal ali entre o TSE e o STF. E no final das contas, sabe o que aconteceu? Houve ameaça à Folha de São Paulo. O Glenn Greenwald falou isso abertamente. A Folha de São Paulo falou que não ia publicar mais porque estavam com medo, porque o Alexandre de Moraes disse que não podia. Ou seja, o que aconteceu foi exatamente o que acontece em toda a ditadura. Houve ameaça. Ele não quis atacar diretamente a Folha de São Paulo com uma decisão direta, mas ele deve ter ligado para alguém lá dentro e falou: olha só, o papo é esse, tá? E o pessoal da Folha de São Paulo baixou a cabeça. Baixou a cabeça de novo. Esse pessoal já está sabendo, Estadão, Folha de São Paulo, Globo, já está sabendo que esse cara é um ditador há muito tempo. Mas, de novo, qual que era o problema deles? Ah, vai lá, Xandão, bate no Bolsonaro, Xandão. Enquanto ele estava batendo no Bolsonaro, para esse pessoal estava lindo. Não, tá maravilhoso, tá salvando o Brasil, salvando a democracia. Salvando porra nenhuma, tá matando a democracia brasileira, caralho. Porque tem uma parte da população brasileira que gosta do Bolsonaro. Ah, mas você não gosta. Beleza, é seu direito não gostar do Bolsonaro. Mas não pode ignorar o resto da população brasileira que gosta, cacete. E aí, ou seja, quando você começa a elogiar ou permitir que o STF saia da linha porque ele está atacando um político adversário que você não gosta, você está sendo conivente com um golpe. Exatamente o que aconteceu em 64. Enfim, ou seja, é o sintoma do poder concentrado na mão de Moraes que no próprio STF haja ministros que defendam o encerramento do inquérito, concluído o julgamento da trama golpista, ainda que lhes falte brio para dizê-lo em público. Ou seja, o Moraes tem críticas no STF, mas o pessoal tem medo de falar publicamente. Para você ver qual é o tamanho do problema. E o problema foi causado pelo pessoal da imprensa também. Essa vontade deles de destruir Bolsonaro a qualquer custo ficaram permitindo Moraes. Moraes sim é um risco para a democracia brasileira. O Bolsonaro nunca foi. Bolsonaro nunca deixou de defender, de cumprir ordem judicial, mesmo quando eram ordens que eram absurdas. Como, por exemplo, a proibição dele indicar o Ramagem na Polícia Federal. Aquilo é uma ordem que não tinha lógica nenhuma. E o Bolsonaro cumpriu. Exatamente por quê? Porque estava dentro da Constituição. Quem saiu fora da Constituição foi o STF. E a imprensa, ao defender o STF apenas porque não gostava do Bolsonaro politicamente, permitiu essa ditadura que a gente está vivendo agora. Não vai acabar bem isso. Não sei quando que vai acabar. Em algum momento vai acabar, porque nenhuma ditadura dura para sempre. Democracias são estáveis. Sistemas que o povo tem o controle são estáveis. Ditaduras são sempre instáveis por definição. Ah, mas Cuba está demorando muito tempo. Ah, mas Venezuela está demorando muito tempo. Mas vai acabar caindo, pode ter certeza que vai acabar caindo. Eu fico feliz que os jornais, que os jornalistas no Brasil estejam percebendo o problema agora, estejam criando coragem de falar sobre o problema agora, mas a verdade é a seguinte, eles são parte do problema. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.